Sabia que existe um horário espiritual que o céu fica mais sensível às suas orações? Batalhas espirituais acontecem e anjos se movimentam ao seu redor para te proteger de toda a corrente do mal lançada contra você, enquanto quase toda a humanidade está dormindo. Existe um segredo espiritual escondido diante dos olhos de todos nós, mas poucos entendem por que a oração da meia-noite carrega um peso tão profundo no mundo espiritual. E por causa disso, hoje vou te mostrar o segredo que faz a oração da meia-noite ser tão poderosa e como você pode fazê-la. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, deixe seu like e comente abaixo. Eu quero aprender a orar. Essa declaração nos ajuda a alcançar mais irmãos em Cristo. Muitos oram durante o dia, outros fazem pedidos rápidos antes de dormir, mas poucos entendem que existe um momento específico em que o silêncio da terra revela movimentos intensos no mundo espiritual. A Bíblia mostra repetidas vezes que a noite nunca foi apenas ausência de luz. A noite sempre foi cenário de decisões espirituais. Quando a Bíblia fala da meia-noite, ela não está apenas marcando um horário no relógio humano. A meia-noite representa um ponto de transição. É o momento em que um dia termina e outro começa. Espiritualmente, isso fala sobre mudança de ciclos. Observe o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas estavam presos injustamente, acorrentados, feridos e humilhados. Humanamente, aquele era o momento da derrota. Mas a Bíblia declara que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não era uma oração comum, era uma oração feita no momento mais escuro da experiência deles. E naquele exato instante, aconteceu algo sobrenatural. Um terremoto abriu as portas da prisão e as correntes foram soltas. A pergunta que precisa ecoar é: por que o milagre não aconteceu ao meio-dia? Por que não aconteceu logo após a prisão? Porque existe um princípio espiritual revelado ali. Deus age poderosamente quando a fé permanece viva mesmo no período mais escuro. A meia-noite simboliza momentos da vida em que tudo parece silencioso, quando respostas não chegam, quando lágrimas são escondidas, quando a alma luta em segredo. Quantas pessoas vivem uma meia-noite espiritual dentro do próprio coração? Situações que ninguém vê, batalhas que ninguém entende, orações feitas em silêncio enquanto o mundo continua normalmente. O Salmo capítulo 119 declara: à meia-noite me levanto para te louvar pelos teus justos juízos. Isso revela que homens e mulheres de Deus já entendiam algo poderoso. Levantar-se na madrugada não era apenas disciplina religiosa, era posicionamento espiritual. Durante a noite, a mente desacelera, as distrações diminuem e o coração se torna mais sincero diante de Deus. Muitos pedidos feitos durante o dia são rápidos, apressados, misturados com preocupações, mas a oração da meia-noite normalmente nasce da necessidade real, da dependência total do Senhor. A Bíblia ensina vigilância constante. Em Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens revela que o clamor anunciando a chegada do noivo aconteceu exatamente à meia-noite. Isso não é coincidência. Jesus estava ensinando que aqueles que permanecem espiritualmente despertos enquanto outros dormem são os que estão preparados para o agir de Deus. Enquanto muitos descansam fisicamente, existe uma guerra espiritual acontecendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Alerta para vigiar e permanecer sóbrio, porque o adversário anda ao redor buscando quem possa atingir. A oração da meia-noite se torna, então, um ato de vigilância espiritual. Não é superstição, não é ritual místico, é posicionamento bíblico. Algo ainda mais profundo começa a aparecer quando se observa o padrão bíblico. Jacó teve uma experiência transformadora durante a noite, em Gênesis capítulo 32, quando lutou espiritualmente até o amanhecer.
e saiu daquele encontro com uma nova identidade. A noite marcou o fim de quem ele era e o começo de quem Deus o chamou para ser. Isso revela um princípio poderoso. Muitas mudanças espirituais não acontecem em ambientes de conforto, mas em momentos de busca intensa, quando a alma decide não desistir até receber resposta do céu. A oração da meia-noite não é sobre horário apenas. É sobre prioridade espiritual. É sobre dizer a Deus que Ele vem antes do sono, antes do cansaço, antes das preocupações. É nesse ambiente que cadeias espirituais começam a ser quebradas, que pensamentos são renovados e que o Espírito Santo fortalece o interior do cristão. Existe algo que quase ninguém percebe sobre a oração da meia-noite. Ela não muda apenas circunstâncias externas. Ela reorganiza o mundo espiritual ao redor daquele que ora. A Bíblia revela que existem momentos específicos em que decisões espirituais são tomadas nos céus, e a madrugada aparece repetidamente como cenário dessas intervenções divinas. Enquanto o mundo dorme, o coração humano fica mais exposto diante de Deus. Não existem distrações, não existe pressa, não existe aparência religiosa. É nesse silêncio que a oração deixa de ser um hábito e passa a ser relacionamento verdadeiro. Muitos cristãos vivem anos orando sem perceber respostas claras, mas quando começam a buscar o Senhor durante a madrugada, algo muda dentro deles antes mesmo de mudar ao redor deles. Em Êxodo capítulo 12, a libertação do povo de Israel acontece à meia-noite. O texto declara que foi naquele momento que Deus feriu o Egito e abriu o caminho para a libertação do seu povo. Observe o detalhe espiritual. A resposta que Israel esperava havia anos chegou exatamente na meia-noite. O período mais escuro da noite tornou-se o início da liberdade. Isso revela um princípio poderoso. Deus transforma noites em começos. Muitas pessoas pensam que a madrugada representa fraqueza ou solidão, mas espiritualmente ela representa decisão divina. Aquilo que parece silêncio humano, muitas vezes é movimento celestial. Aqui está algo profundo. O inimigo não teme apenas quem ora, ele teme quem persevera. Durante o dia, é fácil fazer promessas espirituais, mas levantar-se na madrugada exige decisão. E toda decisão espiritual gera reação no mundo invisível. Daniel entendeu esse princípio. Em Daniel, capítulo 6, versículos 10 e 11, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, continuou orando fielmente. Embora o texto mencione 3 períodos de oração diária, muitos estudiosos indicam que a constância de Daniel incluía momentos noturnos de busca intensa. O resultado foi proteção sobrenatural. Deus fechou a boca dos leões antes que qualquer ataque pudesse acontecer. A oração da meia-noite funciona como uma sentinela espiritual. Enquanto muitos enfrentam ataques emocionais, ansiedade e pensamentos negativos durante a noite, aquele que ora transforma o horário da batalha no horário da vitória. O que seria um tempo de opressão torna-se um tempo de comunhão com Deus. Quantas vezes a mente fica inquieta durante a madrugada? Quantas vezes o sono vai embora sem explicação? Muitos interpretam isso apenas como cansaço ou preocupação, mas existe uma possibilidade espiritual. Pode ser um convite de Deus para a oração. O Espírito Santo desperta corações porque deseja gerar intimidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, a Bíblia declara que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolher os 12 discípulos. Isso revela algo impressionante. Antes das decisões mais importantes, Jesus buscava o Pai durante a noite. Se o próprio Filho de Deus separava a madrugada para a oração, isso mostra o valor espiritual desse momento. A oração da madrugada também confronta o orgulho humano.
Durante o dia, ainda existe a sensação de controle sobre a vida. Mas quando alguém se levanta enquanto todos dormem, existe uma declaração silenciosa sendo feita ao céu. Deus é prioridade absoluta. E algo muito sério precisa ser entendido. Muitas cadeias espirituais permanecem porque não existe perseverança. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, versículos 12 a 18, que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais. Logo depois, ele orienta a orar em todo o tempo no Espírito, com vigilância constante. A madrugada se torna, então, um campo estratégico dessa batalha. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem sentindo peso espiritual, desânimo, ataques constantes na mente ou dificuldades que parecem não ter explicação. A oração da meia-noite não é mágica, mas é um ato de alinhamento com Deus. Quando o coração se rende completamente, o Espírito Santo fortalece o interior, renova pensamentos e quebra fortalezas invisíveis. Existe ainda um detalhe surpreendente. Muitas respostas começam antes mesmo da oração terminar. Em Daniel capítulo 9, o anjo declara que a resposta foi enviada no início da oração. Isso significa que o céu reage imediatamente quando existe busca sincera. A madrugada revela quem busca Deus apenas por necessidade e quem busca por amor. Agora, algo ainda mais profundo precisa ser revelado. Muitas pessoas começam a praticar a oração da meia-noite e logo nos primeiros dias enfrentam uma resistência inesperada. O sono fica mais pesado, distrações surgem, o cansaço parece maior do que o normal e pensamentos negativos aparecem justamente no momento da oração. Isso não acontece por acaso. Existe uma realidade espiritual que a Bíblia ensina com clareza. Toda vez que alguém decide se aproximar mais de Deus, uma batalha invisível começa. Em Mateus capítulo 26, Jesus encontra os discípulos dormindo enquanto ele orava no Getsêmani. O Senhor declara algo muito forte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe o detalhe espiritual. O maior confronto espiritual antes da crucificação aconteceu durante a noite. Jesus escolheu a madrugada para orar, porque sabia que aquele era o momento decisivo da batalha espiritual. A oração da meia-noite confronta exatamente aquilo que tenta dominar a vida espiritual: a acomodação. Durante o dia é fácil dizer que ama a Deus, mas levantar-se quando o corpo pede descanso exige entrega verdadeira. É nesse ponto que acontece a transformação interior. Não é apenas falar com Deus, é aprender a depender dele. Existe algo poderoso acontecendo quando alguém ora nesse horário. A mente desacelera, o coração se abre e máscaras caem diante de Deus. Não existe aparência espiritual na madrugada. Ali existe sinceridade. Muitos choram, muitos confessam fraquezas, muitos encontram cura emocional sem perceber que o Espírito Santo está trabalhando profundamente. Primeira carta de Samuel, capítulo 3, mostra o jovem Samuel sendo chamado por Deus durante a noite. Enquanto todos dormiam, o Senhor falou. Samuel ainda não conhecia plenamente a voz divina, mas foi naquele momento silencioso que sua vida profética começou. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus muitas vezes chama quando o mundo está em silêncio. Outro ponto essencial precisa ser entendido. A oração da meia-noite quebra ciclos espirituais repetitivos. Muitas pessoas vivem padrões de pecado, medo ou desânimo porque nunca mudam o posicionamento espiritual. Continuam buscando Deus apenas quando sobra tempo. Mas quando alguém decide entregar a Deus o horário mais difícil, algo muda espiritualmente. Em Juízes capítulo 16, Sansão se levanta à meia-noite e arranca os portões da cidade inimiga. Esse episódio carrega um simbolismo espiritual profundo. Portões representam limites, prisões e barreiras.
Levantar-se à meia-noite e remover portões mostra que Deus concede força para romper aquilo que parecia impossível. Quantas pessoas vivem presas a situações emocionais, espirituais ou familiares que parecem não ter saída? A oração da madrugada se torna um ato profético de libertação. Não porque exista magia no horário, mas porque existe entrega total. A madrugada também é o horário em que muitos ataques espirituais tentam atingir a mente humana. Ansiedade, medo, tristeza profunda e sensação de vazio frequentemente aparecem nesse período. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16, ensina a despertar do sono espiritual e aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Orar nesse horário transforma o momento do ataque em momento de fortalecimento. A oração da meia-noite não é apenas pedir bênçãos. É alinhar pensamentos, renovar a fé e permitir que Deus reorganize emoções. Muitos testemunhos relatam que decisões importantes ficaram claras após momentos de oração na madrugada. Isso acontece porque o Espírito Santo ilumina o entendimento quando o coração está totalmente focado em Deus. Talvez alguém esteja percebendo agora que Deus já tentou chamar várias vezes durante a noite. O sono foi interrompido, o coração ficou inquieto, mas a pessoa voltou a dormir sem entender o que estava acontecendo. Muitas vezes não era insônia, era um convite divino para a intimidade. Agora, a revelação mais profunda desta mensagem. Muitos aprendem a orar, muitos conhecem versículos, muitos frequentam igrejas, mas poucos entendem o verdadeiro segredo da oração da meia-noite. O poder não está apenas no horário, nem na quantidade de palavras, nem na intensidade emocional. O verdadeiro segredo está no alinhamento total entre o coração humano e a vontade de Deus. A meia-noite representa o ponto em que o ser humano reconhece que não controla mais nada. O dia terminou, as forças acabaram, as distrações desapareceram. É nesse cenário que nasce a oração mais sincera. Não existe aparência diante de Deus naquele momento, existe dependência verdadeira. Jesus revelou esse princípio antes mesmo da cruz. Em Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44, durante a madrugada no Getsêmani, ele ora com tanta intensidade que o suor se torna como gotas de sangue. Ali não havia multidão. Não havia aplausos, não havia seguidores observando. Existia apenas entrega absoluta. E foi naquela oração silenciosa da noite que a vitória espiritual foi conquistada antes mesmo da crucificação acontecer. Isso revela algo poderoso. Batalhas visíveis são vencidas primeiro no mundo invisível. Muitas pessoas esperam mudanças externas sem antes viver transformação interna. A oração da meia-noite prepara o coração antes de preparar o milagre. Quando alguém ora nesse horário com constância, começa a perceber mudanças que vão além das circunstâncias. A mente se torna mais firme, decisões passam a ter mais sabedoria, o medo perde força e a presença de Deus se torna perceptível durante o dia inteiro. Não é apenas um momento espiritual isolado, é uma reconfiguração da vida espiritual. O profeta Isaías declara em Isaías, capítulo 26, versículo 9: "Com minha alma te desejo de noite, e com meu espírito madrugo para te buscar." O profeta mostra que buscar a Deus durante a noite cria sensibilidade espiritual. A pessoa passa a discernir melhor caminhos, perigos e oportunidades. Existe ainda um detalhe que transforma completamente a compreensão desse tema. A meia-noite não é apenas o horário da oração, ela representa momentos da vida em que tudo parece escuro. Situações sem resposta, portas fechadas, lágrimas escondidas e períodos em que a fé é testada. Quando alguém aprende a orar espiritualmente na meia-noite da alma, descobre que Deus trabalha mesmo quando não há sinais visíveis.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 a 11, Pedro estava preso e a igreja orava continuamente por ele durante a noite. Enquanto a oração acontecia, um anjo entrou na prisão, as correntes caíram e as portas se abriram sozinhas. Observe algo essencial. O milagre começou enquanto o povo orava. A oração coletiva durante a noite liberou intervenção divina. Isso ensina que a oração da meia-noite não beneficia apenas quem ora, mas alcança famílias, gerações e situações distantes. Quando alguém decide buscar a Deus nesse horário, torna-se instrumento espiritual de proteção e bênção. Talvez exista alguém ouvindo agora que sente que vive uma longa noite espiritual. Problemas financeiros, conflitos familiares, ansiedade, medo do futuro ou sensação de vazio. A mensagem de Deus hoje é clara: nenhuma noite dura para sempre. O Salmo capítulo 30, versículo 5, declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A oração da meia-noite prepara o amanhecer espiritual. Ela fortalece a fé quando os sentimentos falham. Ela sustenta a esperança quando respostas ainda não chegaram. Ela mantém o coração firme enquanto Deus organiza aquilo que ainda não pode ser visto. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus". Declare sua fé publicamente. Esse ato simples fortalece o compromisso espiritual e inspira outras pessoas a permanecerem firmes. Agora vem o mais importante. A maior oração não é apenas aquela feita à meia-noite, mas aquela em que o coração entrega a vida completamente a Jesus Cristo. Talvez existam pessoas que conhecem a palavra, mas ainda não entregaram totalmente o coração ao Senhor. Hoje é o dia da decisão. Receba Jesus como Salvador, permita que Ele transforme sua história e comece uma nova caminhada espiritual. Procure uma igreja perto de sua casa, congregue, fortaleça sua fé em comunhão com outros irmãos e permaneça firme na presença de Deus. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinho. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça sua fé e transforme cada meia-noite em um novo começo espiritual. Porque aqueles que buscam a Deus no silêncio da noite descobrem que o céu nunca esteve distante.